eu escolhi o primeiro caderno do aluno de poesia, Oswald de Andrade, porque é um livro que me acompanha desde que os livros começaram a entrar na minha casa por mim. Eu comecei a escolher livros e esse livro abriu muitas portas para mim, muitas janelas para a poesia, para outros poetas. Eu tive um sentimento de não estar tão só no mundo, é como se eu tivesse encontrado uma tribo. Aí eu escolhi o dicionário por ser um livro que não é um livro, é um livro que eu fui descobrindo ao longo da vida que ele não é um livro, que ele é vários livros, né? Mas esse, que é o Não Poemas, é o último livro lançado do Augusto de Campos, com os poemas dele. E eu não esperava o nível, a quantidade, o nível talvez esperasse, mas a quantidade de impactos que esse livro me proporcionou. Eu tenho mais do que esses livros escolhidos na vida, e eu penso que faria diferença ter respondido aos livros escolhidos num dia ou no outro dia, né? Isso depende de muitas coisas. No dia que eu te respondi, essa foi a minha escolha. A coisa que eu mais queria, que significava para mim entrar para o mundo adulto, que foi o que eu sempre quis, porque a minha infância inteira eu passei assim, esperando aquilo terminar, é que eu queria ler. Eu achava que ler é o que ia me botar naquele mundo. Então, eu tenho essa lembrança de um dia estar assim no quarto da minha mãe, olhei um daqueles objetos que já estava ali e li México. Aí saí pela casa, assim, aí eu virei uma pessoa, portanto. Então tinham dois códigos para mim, aprender a ler e poder ficar acordada de madrugada, né? Virar à noite. O mundo adulto para mim era isso. Então quando eu consegui ler, eu falei, nossa, agora já metade do caminho está andado. O lance de poesia só entrou na adolescência, quando eu comecei a ouvir uma rádio que tinha em Porto Alegre, que só tocava música brasileira. O Fagner cantando Cecília Meirelles, era o Vinícius de Moraes cantando, aquela voz, eu dizia, mas isso tem uma coisa aí atrás. E assim eu ouvi grandes poemas, né? O Ferreira Goulart, cantado pelo Fagner. Quando eu ouvi traduzir-se na rádio, eu falei, isso, se tiver ao meu alcance, é o que eu daria a vida para fazer isso, veicular, né? Quer dizer, eu não tinha esse entendimento naquele momento, mas veicular alta poesia na rádio popular. Achei a coisa mais linda do mundo, assim, como aventura para a vida. E porque, como eu comecei nessa época exatamente a ouvir os meus discos, parei de ouvir só o que os meus pais ouviam e só o que as babás ouviam, e descobri os artistas da palavra, descobri Maria Bethânia, e a partir de Maria Bethânia descobri o Caetano, e aí eu vi que naquela turma ali do Caetano, tinha um negócio, eu não me senti tão só quando descobri aquela galera. E aí eu descobri, por causa disso, não vou me lembrar dos ganchos, mas eu fui parar na coisa do modernismo. Eu descobri, então, Oswald, porque aí a minha mãe viu esse interesse pelos livros e se associou ao Círculo do Livro. No Círculo do Livro, eu vi esse livro, o primeiro caderno do aluno de poesia, Oswald de Andrade. E eu comprei esse livro, entre outros que eu comprava, alguns títulos que eu não entendia o que era, mas esse mudou a minha vida para sempre. Aí quando eu descobri Oswald de Andrade, eu comecei a querer ler tudo, descobrir tudo. Oswald de Andrade nasceu em 1890, em São Paulo, e começou seu trabalho jornalístico como crítico teatral do Diário Popular. Além de crônicas e ensaios, escreveu romances, poemas e peças de teatro. É autor do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, publicado em 1924, no Correio da Manhã, e do Manifesto Antropófago, que saiu em 1928 na Revista de Antropofagia. Protagonista da Semana de Arte Moderna de 1922, Oswald abriu caminho para muitos dos grandes nomes da poesia brasileira. Eu acho que ele inaugura procedimentos. O senhor e a senhora Amadeu participam, a Vossa Excelência, o feliz nascimento de sua filha Gilberta.
é o ready-made, né? Ele tira de um lugar que é o convite tradicional de anunciando o nascimento e coloca no livro. Isso você tem em Duchamp, né? Você tem nas artes plásticas. Em poesia você não tinha muito isso, né? Isso ele escreveu em 27, sei lá, 28. E amor, humor? Você vem daquela tradição verborrágica e você faz o poema amor, humor, sabe? É de uma ousadia, de um desplante, quase um deboche. É toda aquele poesia parnasiana, poesia romântica e tal. É a síntese da síntese da síntese. A influência dele é muito grande e se dá em muitos níveis e vai ecoando de uma coisa para outra. Só que isso tudo, quer dizer, tem um primeiro impacto, mas a coisa da poesia, como toda boa poesia, tem o seu tempo de assimilação. São duas coisas muito interessantes. Um é essa ligação que ele tem com o cinema, né? Dos cortes, de você visualizar a cena e com aqueles cortes meio rápidos. Então, você está diante de uma câmera ali, sabe? O João Miramar e o Serafim é cinema puro, sabe? Quase um roteiro. E outra coisa também muito interessante é o primeiro livro dele, a Poesia Pau-Brasil, que ele vai pegando os cronistas, né? O Pero Vaz de Caminha, eram pessoas de Portugal que vinham para o Brasil e relatar o que eles viam aqui para o rei de Portugal e mandavam crônicas e cartas. Ele vai na mão grande ali e edita aquilo. Pegou, gostei desse aqui, e assina. O livro é dele, sabe? Claro que ele dá o crédito no início do poema, ele põe lá, Pero Vaz de Caminha, não sei mais quem. Mas a liberdade que ele tem em fazer isso, em editar naquele período também, e que é uma ideia de cinema, de certa forma. Manifesto da Poesia Pau-Brasil. A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre, nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. Mas houve um estouro nos apreendimentos. Os homens que sabiam tudo se deformaram como borrachas sopradas. Rebentaram. O menor descuido vos fará partir na direção oposta ao vosso destino. Contra o gabinetismo, a prática culta da vida. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos. O trabalho contra o detalhe naturalista, pela síntese, contra a morbidez romântica, pelo equilíbrio geômetra e pelo acabamento técnico, contra a cópia, pela invenção e pela surpresa. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com olhos livres. Temos a base dupla e presente, a floresta e a escola, a raça crédula e dualista e a geometria, a álgebra e a química, logo depois da mamadeira e do chá de erva doce. Um misto de dorme-nenê que o bicho vem pegar e de equações. Pau-Brasil, a floresta e a escola, o Museu Nacional, a cozinha, o minério e a dança, a vegetação. Pau-Brasil. Oswald de Andrade. Correio da Manhã, 18 de março de 1924. Houve, durante muito tempo, essa visão em relação ao Oswald, né? De que o Oswald era um brincalhão, era um cara que não se podia levar a sério, né? E nos manifestos, principalmente, ele mostra o quão sério ele era. Toda uma coisa crítica, um entendimento de país, a ideia de antropofagia. Isso é sensacional, uma aceitação do Brasil selvagem, uma visão libertadora do que pode ser brasileiro.
Não é que só seja legal a linguagem popular, a linguagem falada. A linguagem culta existe, você pode utilizar acreditando naquilo ou de uma forma irônica. Mas você renegar e você tripudiar de uma linguagem popular, isso é que eu acho que é uma luta de classe. Eu acho que isso é uma coisa elitista que sempre foi passado para a gente, principalmente na poesia. E o Oswald veio desfazer isso. Anos depois dessa experiência com esse livro do Oswald de Andrade, eu fui morar numa casa onde tinha, entre outras loucuras, este livro na estante. Este livro de que se tiraram 299 exemplares em papel ordinário, numerotados, aliás, de 2 a 300, e um exemplar de luxo para Tarsila, acabou de se imprimir em São Paulo, no dia 25 de abril de 1927, na tipografia da Rua de Santo Antônio, número 19, quase em frente a uma casa onde morou o poeta. Eu adoro ler dicionário. Eu adoro ler. Eu dificilmente pego o dicionário na estante para dizer, vou ler o dicionário. Em geral, ele sai da estante com alguma... Eu tenho um objetivo. E, em geral, é uma coisa com radicais. Eu estou ali procurando coisas em torno de uma palavra. Mas o dicionário é um pouco como essa relação com os livros, né? Um verbete leva ao outro, que leva ao outro, que leva ao outro, e assim você passa a tarde lendo o dicionário, que é uma coisa deliciosa, maravilhosa de fazer. O primeiro dicionário monolíngue da língua portuguesa foi escrito em 1798, porque geralmente quando se publicava o dicionário era sempre bilíngue. Os nossos dicionários assim mais robustos são o dicionário Aurélio e o dicionário Wise. Existe uma diferença de concepção entre os dois dicionários. É que o dicionário do Aurélio é um dicionário literário, quer dizer, toda ou quase toda a explicação da palavra vem acompanhada de um exemplo tirado da literatura. Já o dicionário do Wise, como o Wise era um filólogo, era um linguista, o dicionário do Wise se caracteriza pela sua informação histórica. Dicionário. Compilação completa ou parcial das unidades léxicas de uma língua. Palavras, locuções, afixos, etc. Vamos ver outro dicionário, que aí... Conjunto de vocábulos de uma língua ou de termos próprios de uma ciência ou arte, dispostos em geral alfabeticamente e com o respectivo significado ou a sua versão em outra língua. 2. Obra ou livro que os consigna. Para todas as coisas, dicionário. Para que fiquem prontas, paciência. Nando Reis na canção Diariamente. Aurélio Buarque de Holanda foi contista, ensaísta, filólogo, lexicógrafo e professor. É autor do Novo Dicionário da Língua Portuguesa, popularmente conhecido como Aurélio, o mais utilizado dicionário brasileiro desde seu lançamento em 1975. O Aurélio caracteriza-se como um dicionário da língua em uso, da língua falada nas ruas e nos jornais. Uma palavra nova que apareça pode ser uma palavra que morra em seguida. Por exemplo, havia entre nós no século XIX e início de XX um latinista, Castro Lopes, que quando via um termo ou estrangeiro, ele procurava um substituto. Quando apareceu a palavra futebol, ele aí propôs que futebol fosse substituído por ou balípodo ou por ludopédio. E nenhuma das duas vingou. O que vingou foi mesmo
a palavra futebol. Então, uma palavra nova que apareça, é preciso que ela venha corresponder a uma necessidade. Porque se não vier corresponder a uma necessidade, ela morre. Por isso é que os inventos que vêm de fora, não é, se fixam. Veio assim o telefone, veio a televisão. Eu soube agora que o primeiro Aurélio foi lançado em 1975. Em 1975 eu já lia, eu tomei um susto, porque o Aurélio para mim parecia um pouco como a Bíblia, uma coisa que sempre existiu. Antes para mim o dicionário era um dicionário, né? Eu tinha um Aurélio e aquele era o dicionário. Mas aí eu saquei que tem outros dicionários, e aí quando você vai ler o dicionário, sempre que eu estou atrás de uma palavra, eu estou atrás de uma palavra em diferentes dicionários. Fora esse dicionário chamado da língua comum, você ainda tem os dicionários de terminologia científica. O dicionário de botânica, dicionário de física, dicionário de filosofia. Então você tem os dicionários terminológicos, como você tem os dicionários de arte, os dicionários de pintura, os dicionários das grandes óperas. Então são dicionários que se repartem pelas suas funcionalidades. O dicionário de rimas é um dicionário importante para quem compõe. Uma coisa que o Carlos Drummond fala como algo... Fala na contracapa, tem uma coisa dele dizendo a salvação da lavoura poética, uma coisa assim. Agora tem o dicionário analógico, que é maravilhoso. Um dicionário analógico é muito importante, porque você tem uma ideia, e essa ideia é repartida por um léxico de substantivos, de adjetivos, de verbos, de advérbios. Então, o dicionário analógico abre a oportunidade para o escritor penetrar em outros aspectos daquele assunto central do seu tema, não é? Vento, ar em movimento, corrente de ar, sopro, assopro, bafo, insuflação, baforada, monção, vento leve, zéfiro, frescor, galerno, bafagem, brisa, favônio. A língua é uma instituição social. A língua nunca está estável. Ela está sempre instável, está no equilíbrio instável. O equilíbrio é para permitir a comunicação de todos aqueles que a falam. E a instabilidade é porque o povo, que é o dono da língua, está em ação, é criativo. E essa criatividade leva também a criar dentro da língua. E é uma coisa curiosa, porque esse poder de criação não é exclusivo dos eruditos. O poder de criação é também distribuído ao homem comum. Remix século XX. Armar um tabuleiro de palavras e souvenirs. Apanhe e leve algumas palavras como souvenirs. Faça você mesmo seu micro-tabuleiro enquanto jogo linguístico. Babilac, pop, chinfra, tropicália, parangolé, beatnik, vietcong, bolchevique, technicolor, celular, automóvel, buceta, favela, licérgico, maconha, ninfeta, megafone, dadá, sagarana, estéril, subdesenvolvimento, agrotóxico, existencialismo, fórmica, arroba, polivox, motosserra, motoboy, megacena, marca-passo, cubofuturismo, biopirataria, dodecafônico, Aurélio, muamba, macumba, césio, silício, biochip, nave louca, chorinho, samba, poetizar, samba, chorinho, despoetizar. Fim. Às vezes, a formação fonética da palavra leva a pessoa a um significado que a palavra não tem. Por exemplo, a palavra tugúrio, não é? A sucessão de vogais fechadas, lembra quando a pessoa ouve a palavra tugúrio, e alguma coisa onde falta a luz, um lugar sombrio. E tugúrio não é nada disso, tugúrio é sinônimo de palhoça.
A língua não é lógica, a língua também não é ilógica, ela é alógica, isto é, ela tem uma lógica especial, porque ela conta com recursos metafóricos, metonímicos, não é, que não estão exatamente dentro da lógica. Por isso é que todos nós devemos reverenciar os grandes escritores. Eu tenho a impressão que junto com o primeiro caderno, ou talvez num ciclo seguinte, ali, um pedido seguinte no Círculo do Livro, eu comprei mais livros de Oswald de Andrade. Mas nessa época, mais ou menos, pouco mais tarde, na verdade, 79, 80, que o Augusto lançou o Pagu, Vida e Obra, e era uma coisa, eu estava ali lendo sobre Tarsila, estava completamente obcecada e deslumbrada com essa gente, e aí saiu um livro sobre a Pagu, um livro do Augusto. Então eu fui atrás da Pagu, e encontrei o Augusto, e encontrando o Augusto, encontrei os poetas que ele traduzia, a própria poesia dele. Nascido em São Paulo, em 1931, Augusto de Campos é poeta, tradutor, ensaísta, crítico de literatura e de música. Aos 20 anos, publicou seu primeiro livro de poemas, O Rei menos o Reino. Em 1952, com seu irmão Haroldo de Campos e Décio Pinhatari, lançou a revista literária Neugandres, que deu início ao movimento da poesia concreta no Brasil. Como tradutor, especializou-se em transcriar a obra de autores de vanguarda. O Augusto, para mim, é extra poesia concreta. Independe de como ele se expresse, sabe? Assim, sonetos perfeitos, assim, maluquices, ou essas coisas que ele faz. Eu acho que a minha identificação principal é a voz do Augusto como poeta. Ele se inventou e se transformou e continua se transformando. E uma das identificações que eu tenho com isso, com ele, com a poesia concreta, é esse não desejo de poesia é poesia, prosa é prosa, música é música, desenho é desenho, porque as expressões não são assim. Meu amor, dor não é poesia. Amar, viver, morrer ainda não é poesia. Escrever pouco ou muito, calar, falar ainda não é poesia. Humano, autêntico, sincero, mas ainda não é poesia. Transpira todo o dia, mas ainda não é poesia. Ali onde há poesia, ainda não é poesia. Desafia, mas ainda não é poesia. Rimas, ainda não é poesia. É quase poesia, mas ainda não é poesia. Eu acho que a poesia concreta tem uma aventura, tem a coisa de invenção. Eu só posso dizer que é uma coisa que me comove, que me move, que me influencia. Esse aqui, por exemplo, é um poema, ele está aqui reproduzido na contracapa, mas ele é um poema interativo. O livro vem com o disquinho, com alguns clipe-poemas, algumas coisas, e o próprio Sem Saída. Já começa por essa coisa aqui na orelha, na orelha do livro, o Arnaldo Antunes, explicando que o Sem Saída é um poema que o Augusto escreve principalmente aos detratores para dizer: sim, fiquei sem saída, sim, a poesia ficou sem saída, sim, era isso mesmo, sim, em vez de dizer não, dizendo sim aos detratores. É o poema
dos mais lindos do mundo e ainda por cima foi musicado pelo Cid Campos, então virou uma das maiores canções sobre a face da terra em todos os tempos. A estrada é muito comprida, o caminho é sem saída, curvas enganam o olhar, não posso ir mais adiante, não posso voltar atrás, levei toda a minha vida, nunca saí do lugar. Essa coisa da interatividade, o Augusto já estava fazendo, e a Lígia Pape, e a Lígia Clark, e o Hélio, e tudo, antes dos computadores, por isso que eu acho incrível ter vivido num momento que não tinha e depois passou a ter, e num tempo que eu ainda posso desfrutar e produzir no computador, né? Não me pegou num momento em que eu fosse mais velha e tivesse resistência, e também não sei se eu gostaria de nascer num momento em que já tem aquilo. É a frase do Eduardo Prado Coelho, que eu acho que é um poema. Eu gosto é de gostar. Uma realização Fundação Roberto Marinho e Canal Futura.